Dito isso, eu gosto de iniciar as reflexões com uma fala de Joana de Ângeles, que veio muito calhar com a música que o Estevão tocou. Apesar que a gente não combinou, a gente faz parte de um grupo de estudo juntos, mas ele tocou duas músicas que faz parte do que nós vamos falar essa noite aqui. Quando ele fala de esperança, eu gosto sempre de iniciar com uma fala de Joana, ela diz assim, né? Haja o que houver, jamais perca as esperanças. Fecha aspas, né? Abre aspas, fecha aspas. Haja o que houver, jamais perca as esperanças. E se haja o que houver, está incluído o desemprego, o abandono de um ente querido, né? Alguém que partiu pela morte física, ou alguém que se separou mesmo, o marido ou a mulher, decidiu fazer outros caminhos. Isso amargura tanto o nosso coração, nos deixa tão para baixo. Então, haja o que houver, jamais perca as esperanças. A maior força que nós podemos ter é sempre renovar as esperanças. E o que uma casa espírita faz é isso, é renovar nossas esperanças, mesmo diante de tantas dores. E estar reencarnado, meus amigos, minhas amigas, é uma dificuldade enorme, né? Porque a dor pertence. Não tem como você fugir dela. Você reencarnou, a mãe já o disse, quando faz o parto normal. E durante os anos da caminhada, você pode ser o espírito mais iluminado. Se bater o dedinho mindinho na quina de uma mesa, vai doer. Estar reencarnado é sinônimo de dor. O tempo vai passar, vai vir a decrepitude, a velhice, e muitas vezes você pode ter uma limitação, às vezes a cabeça está boazinha a pensar mil coisas e vai te limitar. Isso pode causar uma dor. Mas o sofrimento, o Espiritismo nos apresenta que ele é opcional. Às vezes se agrava mais esse mundo de dor. Mas, dito isso, queria perguntar, quem vem pela primeira vez aqui hoje? Opa, seja bem-vindo. Você quer chamar? Arilson. Arilson, você? Yolanda, nome dos bonitos. Sejam bem-vindos, viu? A casa realmente é uma benção. Quem veio aqui semana passada? Opa, coisa boa. Vocês lembram tudo que foi dito na palestra da semana passada? Tudo bem, você respondeu não. Lembram o título da palestra da semana passada? Também não, não tem problema não. Parte da palestra? Por que eu estou dizendo isso? A gente pode contar quantas vezes todos nós aqui já fomos em várias palestras. E a nossa capacidade de memória, ela vai... Vocês vão escutar como eu falo aqui agora, vai embora. Se você não reforçar e falar o que foi dito, com o tempo vai cair no esquecimento, né? E diz que lembrança, informação é aquela que fica depois que o esquecimento passou pela nossa mente. Aquilo que ficou realmente é a informação que a gente reteve. Mas o motivo de eu perguntar isso para vocês é o seguinte. As nossas palavras, as vogais, por exemplo, passa pelas cordas vocais, aí está aqui o músico, né? A, E, essa. Você joga o ar para fora, cordas vocais, A, E, U. E com a pressão do ar você faz as consoantes. A gente combina isso e forma palavras. Tem poetas que fazem palavras e poemas lindos. Porém, deixa essa ressalva para a gente. Essas palavras que a gente consegue combinar com as vogais e consoantes é capaz de traduzir exatamente o que é a vida? Por mais exímio que seja o orador, as palavras, por mais belas que sejam, não conseguem traduzir com precisão o que é uma árvore de fato, o que é um animal, o que é um ser humano. Então, ele já sempre essa reserva na nossa mente, que por mais que você leia todos os livros, por mais que você escute o melhor orador, ainda tudo não foi dito. Tem uma grande coisa no mundo, na vida, que nós não conseguimos perceber. E a palestra está aí, como eu perguntei, né? Para provar isso, que a gente retém muito pouco do que é dito. Vamos lá então, vamos começar do que a gente propôs para essa noite. Não vou nem ler, vocês devem ter lido já aqui a respeito. O tema da palestra de hoje, espero que o palestrante da semana que vem não venha perguntar qual que é o título, né? Mas o título seria Reencarnação. Tem que clicar aqui? Ali atrás. Reencarnação, a escola da evolução. O Estevão cantou uma música sobre reencarnação no início também aqui, né? Para mim é a maior prova de amor. Quando você começa a aproximar do Evangelho, e do Espiritismo principalmente, aqui está traduzida a maior forma de amor que Deus tem para os seus filhos. É sempre uma nova oportunidade. Por que eu pus escola? O que a gente faz numa escola? Aprende. Isso, muito bom. Isso. A vida é um aprendizado. Foi ensinado para a gente durante várias reencarnações, nós como os espíritos eternos que fomos e que somos, na verdade, passamos por diversas religiões, de repente muito pelo catolicismo. E chegou uma décadas para trás, aí, um concílio que teve, que retiraram essa ideia da reencarnação, que era muito viva no cristianismo primitivo. E o que isso nos causou? Nos causou um mal tremendo. Um desespero muito grande, porque uma existência não dá para a gente fazer tudo o que a gente almeja. Pode ter aqui um professor exímio de matemática.
Ele não consegue, na encarnação, somente aprender tudo que a matemática ensina. E a vida é muito mais do que a matemática, do que história, do que português. Então, a encarnação é muito pouco. Então, aprender tudo isso. E foi nos ensinado muito tempo, por outras vias de interesse, que a gente está aqui, até na literatura espírita. Mas Kardec tinha por que falar dessa forma. Vai ser punido, vai ser castigado. É o momento, já passou do momento de tirarmos esse vocabulário e atualizarmos. Não estamos reencarnados para sofrer. Não estamos reencarnados para pagar nada. Estamos reencarnados para aprender. Aqui é uma escola. E nós somos colocados num cenário que, de repente, naquele cenário eu não consegui aprender a amar, a perdoar. Meu filho, você vai sair do corpo, vou te colocar em outro cenário, de repente nesse outro cenário, com outras formas que matemática vocês podem ver. Não é só aquela forma que a gente entende, daquela sequência que se faz os cálculos corretos do mesmo resultado, não. Tem outras possibilidades, que consegue também chegar no mesmo resultado. Então é isso. Não estamos pagando nada. Então, reencarnação, amor, escola, aprendizado, e evolução pode se entender como libertação, como salvação. Porque quando você aprende a lição, tem um amigo, considerado amigo espiritual, ele fala assim: ô meu filho, para a alma iludida, só o tempo e a dor. E é isso. Quanto mais tempo demorar na ilusão, a dor vai chegar, esse sofrimento, né? Então, você entendeu o porquê, a dor vai embora. Então, por isso eu posso dizer sempre, e a gente vê isso nas literaturas também, chegou a dor, seja qual for, desemprego, a morte de alguém, o abandono, seja qual for a dor, o anúncio de uma doença, a primeira atitude, é lógico, na hora tem a negação, que é bem psicológico isso, a gente sempre nega a primeira informação, fulano morreu, não. Você está doente. Não, negação é um atributo nosso, que a gente sempre tem essa negação no primeiro momento. Mas depois que a consciência vem, você consegue ficar lúcido. Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Qual que é a lição que essa dor me traz? Aprendeu, ela vai embora. É um exemplo grosseiro, mas a gente tira por experiência própria de outras pessoas amigas. O que acontece? Aquela pessoa que de repente passou por vários casamentos, aí no final de passar por 4, fala assim: puxa vida, só mudou o nome e endereço. Não aprendeu na primeira as lições que trouxe, né? Não que deva ficar, mas é só isso, né? Então às vezes a gente não entende a lição, ela se repete. Eu sempre encontro o mesmo tipo de patrão. No meu trabalho, eu mudei de trabalho 10 vezes, é sempre as mesmas pessoas, parecidas, só muda o nome. É isso. É aprender a lição que a vida está nos trazendo. Dito isso, algumas reflexões aqui, só para a gente poder entender. Vocês estão espíritas, já conheciam o espiritismo ou está conhecendo agora? Agora? Já conhece? Isso, não, o espiritismo em si. Que bom. Que é isso que é importante. Porque para a gente que está estudando o espiritismo, vai ficar mais claro essas perguntas que durante vários séculos muitos pensadores fizeram, né? De onde eu vim? O que eu sou? Para onde eu vou? A gente que é espírita vai estudando, vai vendo os relatos dos espíritos do mundo espiritual, através da leitura de André Luiz e outras mais, o livro Sem Inferno e tal. Então é isso e tal. O que interessa é o que eu sou. O que eu fui, eu deixei de ser, acho que não tem muita importância não, porque você só consegue mudar estando aqui agora, né? Então fica claro para a gente. Mas eu fico pensando, no mundo, vocês sabem a estatística do número de espíritas no mundo? Terra, mais de 7 bilhões de pessoas. Qual a porcentagem de espíritas no mundo? Menos de 1%. A maior parte é do Brasil, a nível mundial, menos de 1%. Então essa turma toda, tudo bem, eu sei, acredito que é uma leitura espírita, mas e aí? E essa turma que não sabe? Beleza, vamos chegar mais para frente e a gente vai conversar sobre isso. Para onde vou? A gente entende que a gente é do mundo espiritual. A gente faz as boas ações aqui agora, tentando aproveitar a oportunidade da reencarnação. Beleza. Escola, já falamos aqui, estamos para aprender. E a sala de aula principal, a sala de comando, igual um avião. Aonde estão as maiores lições? Está aqui, ó. Aqui está a maior fonte de aprendizado. As maiores lições estão ali. Porque na rua, naquele trabalho, você tem a condição, você pode largar o trabalho, se algumas pessoas te incomodarem. Aquela pessoa está naquele ambiente, eu não vou lá. Então você pode evitar. Na família, aqui é a sala principal. Aprendeu a pilotar aqui, aprendeu a comandar aqui, a se autogerir nesse ambiente, maravilha. E aí vai ter a libertação, vai conseguir evoluir, que é o nosso propósito. Eu posso brincar o seguinte: antônimo, qual é o contrário de alto? Baixo. Quente, beleza. Morte. Morte? Pois é, morte é nascimento, o contrário, o antônimo de morte é nascimento.
Vida, não tem nem contrário. Essa é a vida em abundância que nós temos. Morre, mas o espírito vive para sempre. Isso, exatamente. Então é isso, a vida do espírito. O que nós temos aqui, você pode ver na literatura, eu estou Wanderson, eu tenho uma existência, eu estou nessa existência. O espírito vive sempre e vai ter inúmeras existências. Então, para a vida não tem nem contrário, nessa ideia nossa aqui. Para a gente chegar à espírita, quando a gente sai do corpo durante o sono físico, o que acontece? O espírito, ele pode, nem sempre acontece, mas geralmente está aqui o corpo dormindo e o espírito pode... É assim, vou contar uma imagem aqui agora que vai facilitar esse movimento do corpo e do espírito. Que às vezes, ou quase sempre, as imagens falam mais do que as palavras. A gente tenta elaborar, fazer um conceito, mas a imagem melhora um pouquinho. Aqui o nosso amigo João, um grupo de estudo, fez um desenho para mim. Um dia eu acordei de madrugada e falei, não, como é que eu faço? Eu desenhei meio rabiscado, não sabia muito, mandei para um amigo nosso, que faz parte do estudo aqui, ele fez esse desenho para mim, do jeito que ele fez lá. Então tá aqui, ó. Aqui é um ser só, tá? Você dormindo fora do corpo, só um exemplo. Primeiro, lá em cima uma perguntinha. Que somos nós? Diz o Leon Denis, fala assim, gente, o Espiritismo devia começar com essa primeira pergunta. Para nós espíritas, o que eu sou? Muitas pessoas se identificam, né? Não, eu sou o Wanderson, sou o pai da Gabriela. Não, eu estou o Wanderson, estou o pai da Gabriela. Tem essa diferença, porque faz uma diferença danada no entendimento, essa não identificação ou essa desidentificação que a gente vai tendo durante uma existência. Então tá aqui, ó, aqui é seu corpo. Nas literaturas, linguagem de lei, vai se parecer lá, personalidade. Quando eu falei em personalidade, eu lembro falando do corpo físico, de uma existência. Emmanuel teve uma existência chamada Publio Lentulus, lá no livro 2000 anos, não é isso? Então é isso, eu estou numa existência que chama Wanderson. Mas eu sou um espírito, uma individualidade, outro termo que aparece nas obras espíritas. Vamos falar em individualidade, estou falando de você aqui, ó, esse todo aqui, ó. Tudo bem? Espírito e corpo. Ó, o corpo é precioso, viu? Uma máquina, esse cérebro nosso, esse nosso corpo, funcionamento, mecanismo. Por exemplo, tem algumas coisas que a gente não valoriza porque está muito fácil, muito perto ali. O que acontece? Um amigo nosso rompeu o tendão de Aquiles, falando de muleta. Ele falou, quando eu fui voltar a andar 3 meses depois, eu até chorei. Porque, né, cair na cama com o pé pro alto um tempão, o que a gente tem não valoriza às vezes. Não, esse corpo aqui, gente, é precioso, viu? Deve ser o nosso tempo aqui, que nos oferece condições de reaprender o que nós não aprendemos. Então eles têm existências. Vida é essa divina, imortal, não eterna. Vida eterna tem Deus, início e fim. Nós somos imortais, somos criados, não temos fim. Qual que é a primeira lição que a gente traz aqui? Olha, não tem test drive, Pai do Céu te criou. Não tem como se descriar. A ilusão de um suicídio, que muitos irmãos acontece de ter essa opção, o Espiritismo lamenta informar que o máximo que você faz é romper esse laço e esse corpo deixar, mas você vai continuar vivo. Se alguém de nós aqui passou pela experiência de perder um ente querido, perder entre aspas, saiba que ele vive, ele está vivo. Essa é uma mensagem consoladora. E aquela vida em abundância que Jesus traz no seu Evangelho, não é a vida do corpo, é a vida do Espírito. Aqui por terra cai mais um conceito nosso. No nosso aniversário as pessoas falam o quê? Parabéns, mais um ano de vida. É isso mesmo? Parabéns, mais um ano de experiência para você espírito e menos um ano no seu corpo. E diz que para a morte só tem um problema sério para a morte, né? É você nascer. Nasceu, a morte vai chegar. Né? Então aqui cai por terra. Uma outra coisa importante nessa imagenzinha simples aqui, quem gosta de ler o Evangelho, igual que tem um grupo fabuloso, sexta-feira, 19h30, chama Redescobrindo Jesus. E nesses anos ele ficou meio esquecido, meio perdido, então estamos tentando redescobrir. Sexta-feira, 19h30. Toda lição no Evangelho, quando Jesus nos traz alguma informação, ele não está falando em momento algum para você, corpo físico, para a sua personalidade. Toda lição de Jesus, procurar ter esse olhar, ele fala para você espírito. Nas suas mensagens, quando ele fala assim, aquele que quiser ganhar a tua vida, perdê-la-á. Aquele que perdê-la, ganha-la-á. Sem essa visão aqui de espírito eterno, fica um pouquinho difícil de entender. Como é que eu vou ganhar minha vida, vou perder minha vida? As lições ficam difíceis de entendimento. Quando eu me imagino e me identifico com um corpo físico. Tem outra fala dele, atribuída a Paulo, fala assim, desperta tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos e põe-te a caminhar, que o Cristo te libertará. Desperta, porque muitas vezes eu estou iludido. Se eu penso que eu só tenho uma existência, se a minha vida é o corpo, realmente é uma ilusão. Entender esse sentido da vida é importante. Para a gente finalizar essa imagem e passar para a seguinte, pergunto a vocês, aquela desculpa, eu já usei muito essa desculpa, vou ter que estudar agora por causa dessa desculpa que eu usava. Já estou velho, essa coisa não dá para mim mais não, vou voltar a estudar, já passou da minha hora. Olha, nessa ótica espírita, é isso não, viu? É isso não. Quantos espíritos estão hoje em dia, e nem são espíritas, estão formando já com 80, 70, 90 anos, por quê? Essa individualidade aqui é que vai dar reter esses conhecimentos e fica armazenado. Na medida da necessidade, na encarnação seguinte, vai ser utilizado. E nós somos reencarnados, quem gosta de ler o livro dos Espíritos, várias questões está lá. Para que desenvolvais a inteligência. Para desenvolver a inteligência, é isso. Desenvolver essa inteligência. Na Gênese, Kardec fala assim para a gente. Aí, encarnados, vocês usam as mãos, os pés para fazerem as coisas. Aqui no mundo espiritual, vocês usam o quê? A vontade e o pensamento. E o pensamento é elaborado com a inteligência que a gente vai se desenvolvendo. Então é fundamental. Essa visão de que não dá para acomodar com a justificativa que eu estou velho e não posso estudar mais não. Sempre tem chance. Lembro outra vez de uma amiga nossa, médium lá do centro que a gente frequenta, comentando com o mentor lá, pois é, eu já estou meio desgastada, sendo muito doentada e tal, não posso ajudar não, mas não. Então, minha filha, enquanto você estiver respirando e estiver lúcida, é possível ser útil, fazendo oração, pedindo por alguém. Então, enquanto você estiver lúcido, tiver a possibilidade de pensar, mesmo que o seu corpo não se mova, é possível ainda. Dito isso, vamos seguir. Princípios básicos de estudo espiritismo, esses 5 aqui. Vamos falar só de reencarnação. Tá? Só a reencarnação aqui. Aqui, pergunto para vocês. Eu tinha essa dúvida. Reencarnação é um assunto exclusivamente espírita? Só o espiritismo que fala de reencarnação? O que a gente acha aí? Só o espiritismo que aborda esse tema reencarnação? Só 1% no mundo, até menos um pouquinho, que é espírita, viu? E é um assunto que a gente considera a maior prova de amor de Deus para os seus filhos. Não é possível que a gente vai se achar os escolhidos, só eu que tenho essa informação de reencarnação, que é uma misericórdia divina. Será que é exclusivamente espírita esse tema? Aqui no Ocidente, outra religião fala tão claramente como o espiritismo de reencarnação? Católica, evangélica, fala claramente, você está reencarnado, essa reencarnação existe? Pois é, no Ocidente. Algumas, vamos ver aqui para frente. Mas que eu lembre aqui de momento, não. Não sei da resposta também não, tá? Vamos construir juntos aqui. Aqui é Jesus no Evangelho de João. Não vos admireis de que vos diga que é preciso nascer de novo. E tem essa fala lá no seu Evangelho. João 3,6. Deixa eu voltar essa informação aqui atrás. Por exemplo, Nicodemos, o maior sábio que estava na terra quando aqui estava Jesus. Ele pergunta lá intrigado, mas Senhor, como é que pode um homem velho voltar para o ventre da mãe? Vai ter que nascer de novo? Né? Como é que pode? O homem mais inteligente que tinha. Então, essa imagem mostra quem reencarna esse aqui, essa vida, esse reencarna. Então, para explicar isso naquela época, para Nicodemos, o mais inteligente, não tinha como. Então, beleza. Aqui são algumas religiões. Fala igualmente o Espiritismo? Não sei, tem algumas similaridades ou não, mas eles já abordaram há muitos séculos atrás o tema reencarnação. Olha, nós como espíritas, fez agora, semana passada, 161 anos, chegamos agora no mercado religioso. Tem religiões aí milenares. O próprio cristianismo, o próprio budismo, o próprio candomblé, embora eles não tenham uma doutrina. Religiões que existiam muito antes do espiritismo, chegou agora. Imagina um filho chegar em casa agora, né? Pai, você não sabe mais nada. Quem sabe agora sou eu, sei tudo. Não, por mais que um filho chegou em casa com novas ideias, novos conceitos, e os pais não têm, a posição de respeito é fundamental. Porque foi essa turma que sustentou as religiões e as palavras do Evangelho para chegar até nós. Então, uma reverência, um respeito a todas as religiões que já tinham essas informações, já abstraíram muito antes
Porque muitos aqui deduziram, não por fenômeno mediúnico, deduziram sobre a reencarnação. Então, o nosso respeito é fundamental a todo e qualquer tipo de religião. O respeito religioso é fundamental. Ainda mais aqui, nessa imagem nossa aqui, que tem outra coisa que cai por terra aqui, que não justifica para um espírita que está aprofundando no conhecimento ter qualquer tipo de preconceito, seja étnico, de gênero, de problema mental que alguém tenha, ter essa visão diante de alguém e enxergar que ele é um espírito imortal, que por mais equivocada que esteja sendo a atitude nessa atual personalidade, seja de violência, de agressão, de um problema, ele é um ser precioso para Deus. Jesus diz no seu Evangelho: há mais alegria no céu uma ovelha perdida ser recuperada do que as 99 que estão lá justas, que vai toda semana tomar passe, vale muito mais quando uma é recuperada. Então, ter esse olhar além da matéria é um desafio para nós espíritas. Então, aqui não cabe nenhum tipo de preconceito. Ter esse olhar mais amoroso é o que no Oriente o pessoal lá já fala, talvez vocês sabem já, né? Quando algumas religiões falam assim, namastê. Vocês têm ideia do que significa o namastê? O Deus que é em mim, saúda, o Deus que é em você, em outras formas, é isso. É esse aqui, esse aqui, que estou vendo esse aqui no outro. Não estou vendo a forma, vou orientar se preciso, tal, mas ter essa visão mais ampliada. Continuemos aqui, sabemos que não é só o Espiritismo. Que bom, outros irmãos nossos sabem também de reencarnação. Mas e no Ocidente, como eu perguntei, outras religiões falam de reencarnação? Aí eu pergunto, e os outros? Porque uma pessoa que fica mais justa, assim, mas poxa, minha filha tem lá 11 anos de idade, 2 perninhas boas, vai para lá, para cá, brinca, pula, a filha do meu amigo está umas costas. O que ela fez para merecer isso? Está lá passando pelas dificuldades. Se Deus é misericordioso, é amor, como diz o apóstolo João, Deus é amor. Vamos entender. Só eu vou ser beneficiado dessas informações, da reencarnação, das oportunidades e tal. E os outros, que não sabem, como é que vão ter acesso? Pois é uma questão que é bom a gente pensar. Porque tem pessoas, gente, que têm aversão à religião, que não querem saber de religião. O que já matou os conflitos religiosos no mundo e na história, tem pessoas que têm ojeriza de religião. E ousa dizer, quantas pessoas às vezes têm um preconceito e têm um medo do nome Jesus. Sabe por quê? Na história do cristianismo, quantos cristãos que foram mortos, têm seus filhos mortos, por quê? Porque imitavam Jesus. Ficou impregnado nessas almas, nessa individualidade, algum trauma de sofrimento que lá no fundo vem, não aquele é má, é medo da dor, medo do sofrimento. Então, como é que a gente vai chegar para essas pessoas e falar na linguagem delas sobre esse tema tão importante que é a reencarnação, que é uma lei de amor? O Espiritismo tem 3 aspectos. Ele aborda a parte científica, que é a sua origem, de observar, de ver como é que é, de testar, Kardec fez isso muito bem, filosofia e religião. Ele nunca é só religião, ele nunca é só ciência nem só filosofia, ele é os 3 ao mesmo tempo. Convido a gente agora a ter um olhar fora. O que eu vou falar daqui para frente não está na aula espírita, mas fala do que nos fala a doutrina espírita. E serve de um argumento para poder chegarmos àqueles outros que não têm acesso a essas informações. Peço respeito e licença a vocês e falo, reencarnação na atualidade. Tenho aqui algumas referências. Esse filme, alguém conhece, já viu? Minha Vida na Outra Vida. História real. Aqui é uma atriz, no final do filme mostra os bastidores com a personagem principal. Ela começa a ter lembrança da encarnação anterior dela. Não vou contar o filme para vocês não. O filme é muito bom. Vale a pena a dica. Passou na Globo várias vezes. A Globo não presta. Sim, tudo bem. Algumas pessoas dizem. Não sei, tem coisas que são positivas. Né? Observar de tudo, retende o que é bom. Já nos orientava o apóstolo Paulo. Está aqui. Muito bacana esse filme aqui. E emocionante no final. Na encarnação seguinte, ela consegue cumprir o que ela não fez na encarnação anterior. E os filhos estavam reencarnados ainda. Chega aquela novinha lá e encontra os filhos. Ela morreu nova, reencarnou novamente, os filhos eram pequenininhos, estavam de idade, a mãe dele chegou. Belíssimo. Aqui é outro filme também. Aqui não é ator, não. A Criança Inconfundível. É um documentário. Lá no Oriente, eles têm uma ideia de que tem como ter uma noção aonde vai reencarnar tal personalidade, tal espírito. Eles vão testando, fazendo um teste lá, tal. No final,
fica uma criança que tenha toda suspeita de que seja ele, pega vários instrumentos que foi dele na encarnação anterior, tipo, por exemplo, caneta, põe a que foi dele e põe mais 9 em volta. Um quadro, objeto, 10 objetos fazem isso. No final, esse danadinho aqui, você pegou tudo que era dele, começava a reconhecer tal local. Não é filmagem, é documentário, vai acompanhando essa criança, não é, até chegar nesse menino. Muito interessante. Criança confundível, tem no YouTube, fácil de ver. Ah, então pode, com aquelas pessoas que não acreditam em reencarnação, que não querem entender pelo meio espírita, pelo meio religioso, tem um aspecto para chegar nessas aulas? Tem. Ah, então tem reencarnação? Como é que funciona? Como é que é isso? Por que criança... Aí a gente consegue ter uma abordagem, um acesso para essas pessoas. Aqui é um livro muito bacana, 20 casos sugestivos de reencarnação. Não dá para contar aqui por causa do nosso tempo ali. Esse menino aqui começa a ter lembrança de que ele foi um piloto alemão na Segunda Guerra Mundial, ele está na Inglaterra. Fala como morreu, com vários detalhes, desenhava um avião de guerra, com os cabines de comando. O pai vai pesquisar e vê que tinha aquele avião, aquele modelo, anos. Aí ganha nome lá na Inglaterra, sai no jornal, sai na mídia, que era muito evidente as lembranças dele, mas na escola sofria bullying. Há um nazistazinho aí. Ele parou de contar do passado e começou a falar do futuro. Mãe, eu vou morrer com 23, 24 anos, vou morrer de hemorragia, igual eu morri na encarnação passada, nessa mesma faixa etária e com o mesmo tipo de morte. Ele tinha morrido com um avião que bateu num prédio. Eu não morri da queda do avião, morri com um corte na minha perna, morri de hemorragia. Beleza, acontece isso. 20 e poucos anos, ele tinha 12 quando falou isso. Aos 20 e poucos morreu, esfaqueado. Passou 2 anos da morte dele. Uma escavação perto de onde ele morreu, tinha uma empresa que queria fazer uns prédios, escavando lá para poder fazer o alicerce do prédio. Encontra um avião, lá no fundo, foi ver o avião que ele falava. Na exumação de corpos que tinha ainda, estava lá. A autoridade alemã foi lá. Aqui, ó, 20 casos sugestivos de reencarnação. Esse menino aqui, ó, Gregory Robert Smith, 2 meses de idade. Mamãe, eu quero água, não quero mamar, eu quero água. 2 meses de idade. Com 1 ano e 2 meses, catalogava todos os dinossauros que os seres humanos já catalogou na face da Terra. 1 ano e 2 meses. Com 2 anos, ensinava o irmão de 10 e 12 ao exercício de matemática da escola, com 2 anos de idade. Aos 13, formou em matemática, aos 16, PhD em matemática. Está aí. É isso. Aqui é o primeiro cara que abordou cientificamente, o indiano, Banerjee. Tem esse livro, tem alguns livros. Precisou mais de 1.600 casos de lembranças passadas, porque crianças começam a lembrar. Olha, eu fui o fulano de tal, eu vivi num lugar tal, meu nome era tal, meu pai e minha mãe era assim, assim, assim. Vários casos. Aí, como é que faz o pesquisador? Tem que lembrar o nome, como viveu, nome dos pais e como morreu. Vai lá, pesquisa, se precisar faz uma autópsia, uma exumação, tal, e consegue verificar e confirmar. São os métodos que a ciência pede e comprova. Esse Banerjee tem um caso interessante, que ele encontrou com o Chico. Uma experiência muito bacana, que Chico fala, você era indiano, você é indiano, né? Lá na Índia, o pôr do sol entra num raio da atmosfera, que fica no ambiente tal. Olha o Banerjee, como é que você sabe disso? O Emmanuel me leva de vez em quando lá, para os encontros de Mahatma. Mahatma é grande alma. Ele como é que é esses encontros, Chico? O Chico começou a descrever. Quando vê, ele se jogou no pé do Chico, fez uma prostração, beijou. Só sabe falar dessas reuniões quem é uma grande alma, reconhecendo no Chico Xavier uma grande alma reencarnada que o Pai do Céu permitiu que viesse até nós para nos trazer os ensinamentos aí. Né? Então, esse detalhe é interessante. Aqui é um brasileiro que estuda bastante isso, sobre reencarnação, tem um livro, Reencarnação como Lei Biológica. Aqui é um livro muito interessante, eu até trouxe aqui para a gente. Reencarnação no Brasil. Hernando Guimarães Andrade. Chico está para o movimento espírita como representante da parte religiosa, está esse cidadão aqui para a parte científica do espiritismo. Está esse cidadão aqui. Precisou esses 8 casos aqui, ó, com os critérios científicos. É o primeiro livro que trata com abordagem o que a ciência sugere, com detalhes a mais. Reconhecido em mais de 140 países. Nesse caso aqui, vou contar um casinho rapidinho do Rogério e Manuel Jerônimo. 2 personalidades, mas com o mesmo espírito, ok? Ó. Os 2 aqui é aquela mesma individualidade que eu mostrei para vocês. Numa encarnação foi Mané Jerônimo, na outra Rogério, que é atual. Hoje ele tem 32 anos. Com 6 anos de idade, mamãe, meu irmão Antônio Cinza mora aqui em Miramontes, ele mora em Franca. Miramontes é um distrito que fica a 6 km de Franca. Meu irmão está lá, Antônio Cinza.
Eu era negro e baixinho, eu curava os outros. Estou com muita saudade, eu tenho que pegar uma coisa com meu irmão. 5 anos de idade. E sem insistência. Um dia um médico lá pega o Rogério com a mãe e leva em Miramontes. É uma família carente. Chegou lá, a rua vinha essa daqui, ó. Já tinha 6 anos na época. Aqui, ó. A minha casa é essa daqui, ó. Vai estar fechada. Meu irmão mora aqui do lado. Aqui relatado, com comprovações, todos os critérios que a ciência sugere. Né? Ele não fala que é um caso de reencarnação, caso sugestivo, porque quem é sério não gosta de afirmar, gosta de sugerir e aponta todos os indícios. Estou resumindo aqui para vocês, vai ser no livro. Aí chega na casa e já vai entrando. Antônio Cinza, não é certo ficar curando os outros e ganhar dinheiro, eu quero minha santinha. Ele entra lá, esse Antônio Cinza, irmão dele, já com a idade um pouquinho mais avançada, tinha um altarzinho com várias imagens lá, onde ele fazia curas, tal qual o Mané Jerônimo da encarnação anterior fazia. Pegou a santinha exatamente aquela dele, o Antônio Cinza cai no chão, começa a chorar. Como é que essa criança sabe disso tudo? Meu irmão, antes de morrer, pediu para que eu guardasse a santinha e que ele voltaria para buscar a santinha dele e está aqui buscando. Foi todos os detalhes que sugerem a parte científica. O que estava esbarrando? Que ele não lembrava exatamente o nome de pai, o nome dele, o nome da família, as circunstâncias que viveu, o local da morte. O Rogério, menino, afirmava que eu morri na minha casa. O atestado de óbito dizia que ele morreu no hospital. Por sorte, o médico ainda encarnado vai ser consultado, chega lá, eu lembro desse caso. Ele estava bem doentinho e pediu, implorou para que morresse em casa, que ele tinha algo para falar com o irmão. Eu deixei. Só não assinei o atestado de óbito dele com a morte na casa dele, porque eu poderia me comprometer. Como é que o médico deixa um paciente sair do hospital? Beleza. Fechou o que precisava. Qual o detalhe a mais que o Hernani Guimarães Andrade traz para a gente? O Rogério reclamava recorrentemente de dores na perna esquerda, na panturrilha. Adivinhem como Mané Jerônimo, a sua encarnação anterior, desencarnou. O que levou ele à morte? O menino tinha, de vez em quando acordava, com dores na perna. Mané Jerônimo desencarnou com uma picada de cobra no mesmo local que o menino sentia dor. Só um detalhe, só uma informação a mais aqui que sugere. Beleza? Tudo bem, vamos pular aqui esse caso. Esse é o maior pesquisador. Não é espírita, conceituado, Ian Stevenson, extremamente rigoroso. Se um detalhe não batesse, ele não seguia. Pesquisou mais de 2.000 casos no mundo todo. Não é espírita. É uma abordagem que podemos chegar a pessoas que querem entender sobre a reencarnação se tiver interesse. Na Índia, diz ele, que para cada 500 pessoas, as quais foram pesquisadas, uma sabia exatamente como é que foi a sua encarnação anterior. Fator cultural, lá ele já tem um hábito, já entende sobre reencarnação. Se fosse na Alemanha uma criança, papai, eu fui fulano. Ou aqui no Brasil mesmo. Leva esse menino psiquiatra, ele está doido, vamos dar remédio para ele. Lá eles acreditavam, investigavam, então por isso que tem muitos casos aqui no Brasil. Como é um detalhe que interessa a gente espírita? Essas lembranças acontecem entre 2 e 4 anos de idade. Começa a ter lembrança do que foi na vida passada. E aos 7 anos, encerra as lembranças. O que o Espiritismo pode, para quem gosta de estudar e entender? Por que isso? Porque com 7 anos para. Não tem raríssimos os casos que as crianças acima de 7 anos lembram. A gente entende pelo meio espírita que com 7 anos completa a reencarnação. Dos casos que ele analisou, geralmente era morte violenta. 58% dos casos. Ele analisou o atestado de óbito, analisou lá os relatos da morte da pessoa, ele conseguiu, chegou nesses dados aqui, ó. Ela foi atingida por um objeto, por uma arma de fogo, um instrumento perfurante, e em 5 minutos veio desencarnar. Opa, o que foi a dedução dele? Se a pessoa levou uma facada num lugar tal e isso foi o motivo da morte, vamos investigar e para ver lá se confirma. Confirma. O atestado de óbito dele diz isso. Ele está dizendo que foi assim. Vamos ver se no corpo dele tem alguma marca para ver, que é onde chega nas marcas de nascença, onde ele pesquisa isso. Aí chegamos nesse caso aqui. Aqui uma alopécia lisa no pescoço, alopécia onde não nasce cabelo. E uma alopécia rugosa aqui na parte de cima da cabeça. Qual que é esse caso? O pai desse Semil Farik, não sei,
relatava que quando a minha esposa estava grávida do Semil, eu passei a ter sonhos recorrentes com o meu primo, Semil Hadik, dizendo, olha, eu que estou na barriga da tua mulher, eu estou voltando, eu estou precisando acertar umas questões minhas, eu estou voltando como seu filho agora, eu era seu primo. O pai, empolgado, coloca o mesmo nome, Semil. E esse jovem apareceu. E aí Chiilson vai pesquisar a respeito, consegue uma exumação do corpo, confirma para ver o corpo do primo, já desencarnado. Adivinhe qual foi a causa da morte do cidadão aqui? Consegue deduzir aqui mais ou menos? Oi? Eu lembro isso mesmo. Vamos ver. Suicídio. Ele deu um tiro que vazou. Aqui. Aí está as alopécias aqui dos dois. Ah, então, esse nosso amigo Hernando Guimarães falava muito em tal de mob. Paulo de Tarso falava, temos um corpo espiritual e temos um corpo físico. Esse Hernando Guimarães fala de corpo espiritual. O Espiritismo nos ensina que o que a gente faz nessa existência atual fica marcas naquela individualidade que a gente mostrou lá no início, né? A personalidade e a individualidade, fica marcas lá. Aqui não está afirmando que são os mesmos casos, são casos sugestivos, mas com evidências enormes de serem o mesmo. Esse primo do pai e esse filho. A marca no corpo, a alopecia, o que fez. Isso aqui é uma parte grosseira, uma parte física. Quantas crianças que nascem com algum tipo de patologia que não justifica ter aquela patologia? Quantas pessoas que aparecem em patologias que não têm marcas no corpo? Isso aqui é um caso de inúmeros casos de marcas de nascença por todo o corpo. Reencarnação. O que o Espiritismo nos ensina além? As leis de causa e efeito, essas marcas que quando eu não valorizo esse corpo, eu utilizo de uma forma equivocada, eu vou ter novas chances, não tem problema, pode ser está aí com a misericórdia da reencarnação. Mas podem ficar marcas no nosso corpo. Aqui é um caso clássico. Beleza? Vamos seguir. André Luiz fala para a gente, somos herdeiros de nós mesmos. O Semil agora foi herdeiro dele mesmo, com essas marcas. Não sei se tem um problema interno, mas fisicamente somos herdeiros de nós mesmos. Em casos que você, por exemplo, meu pai me maltratou, tal, essa dificuldade toda aqui. Aí tem uns psicólogos que falam assim, aproxima do seu pai, vê como é que foi a história de vida dele, como é que foi o relacionamento dele com o seu avô, o pai dele, como é que foi? Aí aquele filho tem humildade, chega perto e vê que, nossa, meu pai realmente justifica essa seriedade dele, é porque ele me relatou que o pai dele, meu avô, era muito bravo, batia, a criança não podia falar, então, por isso que meu pai é tão silencioso e conversa pouco comigo. Aí ele aproximou lá e viu. Aí vai ver a história, se tivesse como ter acesso, quem foi o pai do avô? De repente ele mesmo, que era o pai lá, e agora está herdando aqui. Então é só uma suposição aqui. Vamos sempre herdar. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, por isso que valorizar essa encarnação agora, não preocupar com o que foi no passado, o que vai ser no futuro. O que eu posso fazer para mudar agora? Porque eu não posso voltar e fazer um novo começo. Mas eu posso recomeçar agora e fazer um novo fim. Valorizar cada momento. Kardec, para a gente poder caminhar para o final. Nessa questão do Livro dos Espíritos, na questão 222, é um pouquinho extenso, eu separei alguns trechos, ele fala assim, constituindo uma lei da natureza, então reencarnação não é questão de acreditar ou não. Ele nos afirma lá que é uma lei da natureza, igual tem a lei da gravidade. Se eu soltar aqui, cai por força da gravidade. Se eu tiver um pé jogado, eu caio pela gravidade, é uma lei. Reencarnação também é uma lei. Ele fala, constituindo uma lei, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. Não foi Kardec que inventou isso. Para quem assistiu no Espiritismo, fala, nossa, essas coisas diferentes, que minha igreja não fala sobre isso. Não, sempre existiu. E ele continua dizendo, sobre reencarnação. Vale para nós espíritas, que às vezes só queremos acreditar no que falam os espíritos, não os encarnados. Ele fala assim, não é somente porque veio dos espíritos, que nós e muitos outros nos fizemos adeptos da reencarnação. É porque segue uma lógica, ele continua dizendo. Faz sentido. Então, analisar as comunicações, às vezes, se é um médium tal que trouxe informação, se é do livro tal, tudo bem, bacana, que já tem esse critério de validade. Mas o que o outro está dizendo? Faz sentido? Tem uma certa lógica?
Não é isso. Ele prova aqui, ó, que não acredito só porque foi o Espírito que falou, não. Acredito porque... Beleza. Vou pegar Paulo de Tarso, que a gente falou em família no início, da principal sala de aula. Na carta que ele manda para Timóteo, ele fala assim, ó, aprendam, já que a encarnação é um aprendizado, aprendam primeiro a exercer piedade para com a família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo escreveu isso lá atrás, né? 2000 anos atrás, aí, pouco menos. Aí. Escreveu, aprenda, está aqui, escola, o que é isso? Vou aprender. Família. Aí Emmanuel fala, né? Isso que me serviu a carapuça, Estevão, certo? Quem fala de vez em quando aí, ó. Bom pregador e mau servidor são títulos que não coadunam. Pois é, se às vezes é um mau servidor em casa, se agride filho, se ofende pai, está numa tribuna falando às vezes bonito, não combina, e isso está ali sendo bom para o mundo todo, e em casa muitas vezes está com dificuldade. E Emmanuel continua, né, falando nessa mensagem que ele trabalha sobre essa passagem. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma pequena casa, aquela em que a vontade do Pai nos situou. Então, gente, isso aqui é um desafio para a gente. Não é fácil, sabemos que não é fácil. Quando a emoção entra no meio, a raiva principalmente, ela tem vida própria, não tem domínio sobre ela. Mas procurar esses momentos de refazimento, de tranquilidade, para saber na hora em que a família ou alguém te convidar a ter paciência, ter uma amorosidade, é importante a gente reservar um tempinho. Porque naquela imagem que eu mostrei do corpo e do espírito, pergunta aqui às mulheres, dá trabalho cuidar do corpo? Cabelo, fazer unha, dá trabalho? Dá, com certeza. Não trabalha não, dá? Dá. Pois é. Mas vale a pena. Sim, vale. Falou tudo. Que bom, isso aí, vale a pena. Ainda mais eu que sou sereia. Aí, eu pergunto, já que sabemos que temos um corpo físico e um corpo espiritual, será que cuidar do corpo espiritual não é trabalhoso? Vai ser assim fácil? Fica sem tomar banho uma semana, o que acontece? Imagina a nível espiritual, onde os espíritos falam que às vezes nós emitimos odores, cores e tudo mais. E esse esforço de limpeza, esse banho espiritual que é necessário, seja o que for, eu gosto de igreja evangélica, beleza, o candomblé, da Umbanda, o católico, vai, limpa esse corpo espiritual, esteja presente, porque muito mais do que as minhas palavras aqui, o benefício que cada um de vocês, cada um de nós que estamos recebendo aqui agora, é muito maior do que o que eu estou dizendo aqui dessa informação. Então tem esse ambiente onde essa limpeza do corpo espiritual é feita nesse nível, quando o coração está aberto e tudo, porque eu posso ter falado um montão de coisa aqui equivocada, mas, como muitas pessoas, separa o joio do trigo, vai valorizar o joio, não vai pegar o trigo, pega o que é bom, o que é útil, o que não é útil. Isso vai dar tudo para as pessoas na vida, né? Isso faz parte dessa limpeza nossa, as orações, o passe, a prece, e é isso. Então a gente finaliza aqui, agradece a... não, uma perguntinha que eu deixo para uma próxima oportunidade. André Luiz fica surpreso demais da conta, quando o Clarencio explica tudo para ele nas obras dele lá. Aí André pergunta, mas Clarencio, pelo amor de Deus, essa bênção, por que não revela tudo para as pessoas do passado? O que o Estevão foi da mãe dele, o que a mãe dele foi dele, o que vocês foram? Por que não fala tudo? Olha que bênção que vai ser. Ele faz essa pergunta. Tem pessoas que gostariam de ver e saber o que foi da encarnação passada. Tem várias pessoas procurando regressão de memória para saber. Mas é uma pergunta para os próximos capítulos. Agradeço a atenção de vocês, o carinho e a paciência que temos ouvido. Um abraço.